Com esse aumento eventual no número de casos, com desrespeito ao distanciamento social, cresce a ocupação dos leitos no estado do Piauí? Vamos aos números que mostram a taxa de ocupação de leitos clínicos. A capacidade de leitos clínicos é 556 no máximo, né, a quantidade máxima de pessoas internadas, que podem ser internadas. Atualmente, 298 leitos clínicos estão ocupados. Então, nós temos aí esse número de ocupação de leitos clínicos. O gráfico, ele aponta a nossa capacidade máxima de internação em comparação à taxa de ocupação, ou seja, das pessoas que precisam ou estão internadas, ocupando esses leitos. Então, essa mancha mais escura mostra quantas pessoas precisaram se internar e quantas vagas de internação possuímos. Então, nós temos aqui essa variação. Ao longo do tempo, o número de leitos disponíveis cresceu e depois foram sendo, paulatinamente, à medida que foi avançando os casos de Covid-19 e o tratamento também foi sendo aperfeiçoado, houve uma variação, uma diminuição em muitos momentos desse número de leitos. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Dr. Kelsen Eulálio, ele que é infectologista, faz parte do Comitê de Operações Emergenciais no município e analisa e acompanha esse número de casos registrados da Covid-19. Dr. Kelsen, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite aqui no Jornal do Piauí, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, telespectador do Cidade Verde. Nós vimos aí 3.200 casos desde o início da pandemia registrados até aqui no estado do Piauí. Como é que está a cidade de Teresina, a capital, em relação a esses números? Bom, em relação a esses números, a gente tem em Teresina uma tendência, inclusive, de diminuição dos atendimentos em síndrome gripal. Ao mesmo tempo, a gente tem uma estabilidade nas ocorrências da síndrome respiratória aguda grave. E nós temos, como você citou, um aumento na ocupação das taxas de leitos de UTI, mostrando que nós temos, nos últimos dias, mais pessoas precisando de UTI. Na verdade, um levantamento feito ontem, a nossa ocupação de UTI em Teresina é em torno de 75% nos leitos públicos e nos leitos gerais um pouquinho menos disso. E a gente tem notícia que no interior essas ocupações estão bem superiores ao que nós temos em Teresina. O que motivou, antes do Carnaval, muito justamente, muito apropriadamente, o decreto do governador restringindo, né, a ocorrência de festas, limitando o horário de funcionamento de bares, etc., como todos nós sabemos. Então, a nossa análise é essa, né? Nós temos uma tendência, não temos em Teresina essa tendência crescente ainda, mas que deve acontecer. Por que deve acontecer? Porque é uma tendência mundial, né? Mundial. Mundial e nos outros estados do Brasil, né? Então a gente teme que aconteça aqui também. O nosso retrato hoje é 75% dos leitos ocupados. Desses, você falou do interior, sim, mais da metade dos nossos leitos de UTI estão ocupados por pacientes do interior, mostrando que o interior tem uma tendência de subida, né, de piora das condições da epidemia maior do que o município de Teresina. Nós temos, inclusive, uma taxa de ocupação dos leitos de UTIs, que são os leitos mais complexos. Vamos ver na tela? Aí Isso. Estão. 280 vagas. Aí são leitos clínicos. 193 ocupados, aí de UTI, tá? Que é UTI? Sim. UTI, isso. Tá. A relação entre a quantidade de leitos de UTIs pela quantidade de internados no estado do Piauí, no estado inteiro. Agora, a maior parte desses leitos está em Teresina. A maior parte desses leitos estão em Teresina. Cerca de 200 leitos de UTI estão em Teresina, em comparação aí ao total de 280. Doutor Kelsen, quando você fala assim, a nossa taxa de ocupação está em 70%, 75%. Nos últimos dias chegou a 80%. Chegou a 80%. Inclusive. E 70%, eu já te interrompo, é um número crítico. Acima de 70%, acende a luz vermelha que a gente tem que pisar no freio, reduzir a transmissão. Agora. Isso. É o momento que estamos vivendo agora, é o de alerta absoluto para os casos de Covid. Exatamente. Quando você fala dessa taxa, você faz uma relação, número de leitos versus ocupação. Isso. Nós tivemos uma redução no número de leitos? Sim, é natural que nós tenhamos. Por quê? Por quê? Porque nós tivemos um pico da epidemia em meados do ano passado e depois a tendência foi decrescente. E agora, a partir do começo do ano, é que houve uma tendência
de aumento dos casos no estado do Piauí. Provavelmente em consequência das festas natalinas. E Réveillon. Réveillon, isso tudo. Não seria prudente ter mantido esses leitos, já que nós temos uma tendência? Olha, isso é uma pergunta que eu te respondo assim. Você tem que levar em conta também as questões financeiras. É muito caro você manter uma estrutura hospitalar com leito de UTI, que muitos são alugados, né? Não são próprios, sem ocupação. Então, na época do pico da pandemia, nós tivemos, por exemplo, no HUT, uma ocupação que nunca chegou a mais de 60% dos leitos. Então, assim, é uma estrutura cara. E o que é que o município de Teresina tem? O município de Teresina tem a capacidade de rapidamente prover a cidade com mais leitos. Ou seja, se necessário... O que já começou, né? Então, a gente já tem hoje mais leitos do que tinha 1 mês ou 2 meses atrás. Nós já começamos a reabrir leitos. Já estamos reabrindo leitos. Isso tudo olhando para esse radar que aponta um possível crescimento. Outros estados, outras cidades tendo aumento e mesmo outros países tendo aumento do número de casos graves que necessitam de UTI. O que é que mudou do início da pandemia para cá na ciência em relação a tratamento? Hoje é mais rápido a permanência, é menor o tempo de permanência, por exemplo, num leito de UTI? Olha, a permanência do leito de UTI ainda é grave, dos pacientes graves ainda é prolongada. São 3 semanas, 4 semanas, às vezes mais do que isso. O que melhorou muito, o que diminuiu a letalidade de casos graves, foi a maior capacidade dos profissionais de tratarem esse paciente grave. Tá? Como se vocês tivessem aprendido. Aprendemos muitas coisas. Primeiro, aprendemos que aquilo que se falava de tratamento precoce não funciona absolutamente. Cloroquina não funciona, azitromicina não funciona, ivermectina não funciona para tratar o vírus. Isso é ponto pacífico, não se discute mais. Se descobriu drogas novas, né? Descobriu-se que o corticoide é uma droga extremamente importante para o tratamento dos casos graves. Em qualquer etapa da doença? Na fase de gravidade. Né? Casos moderados e graves se beneficiam com o uso de corticoide, diminui o tempo de internação hospitalar, diminui a letalidade. Então, isso nós aprendemos. Esse remédio tomado dentro do hospital, já dentro do hospital, isso. E algumas outras drogas estão sendo testadas, algumas promissoras também, para tratar casos mais leves, que ainda não, os estudos não concluíram, mas temos algumas perspectivas. Certo. E outra coisa que se aprendeu muito, e parabéns para os intensivistas e fisioterapeutas e equipes das unidades de terapia intensiva, o manejo do paciente, a questão da ventilação invasiva, não invasiva, quando usar. Então, isso tudo... Esses meses de pandemia permitiram que os nossos técnicos de UTI, médicos e de outras especialidades, tivessem a capacidade de manejar melhor o paciente. Tá. Dr. Kelsen, quando se fala muito, você falou agora há pouco sobre tratamento precoce, eu vi agora testes de medicamentos, por exemplo, spray, que podem ser colocados nas vias aéreas, que apontam para a possibilidade de um eventual tratamento precoce contra a Covid-19 ou preventivo. Quando é que o senhor acredita que a ciência vai dar respostas a essa angústia, né, dos brasileiros e das pessoas no mundo inteiro que querem uma medicação que funcione precocemente? Pois é, eu acho que nos próximos meses a gente vai ter resultados definitivos sobre essa medicação que você citou, medicações orais também, utilizadas para doenças autoimunes. Alguns testes iniciais mostraram um muito bom desempenho nas fases precoces. Então, a gente tem a esperança de que em breve a gente consiga ter esses medicamentos disponíveis. Isso dando resposta ao sistema imunológico, não atacando o vírus. Isso, exatamente. Não são antivirais. Nenhum antiviral, um único Remdesivir, o único que tem ação direta sobre a replicação viral, mostrou uma eficácia muito limitada. Então, a gente pode falar, sem dúvida, que a gente não tem nenhuma droga com ação antiviral. Este é usado no Brasil, Remdesivir? Remdesivir em alguns serviços privados, uma medicação muito cara, não está no SUS, exatamente pela eficácia duvidosa ou baixa eficácia, mas sim, ele tem sido usado no Brasil. Certo. E o que a gente tem mesmo é a vacina, né? A vacina, medicamento ainda é uma perspectiva, mas vacina felizmente, já é uma realidade.
Efeitos colaterais, como que se chama? Adversos ou colaterais? Não, perdão. Os efeitos que ficam, as sequelas pós-Covid. Isso sim. também já é uma certeza? Sim, a ciência sim. já está certa de que há... Sim. Então, existem... As principais sequelas são do ponto de vista pulmonar, são as respiratórias. Já que o vírus, ainda que seja sistêmico, ele atinge principalmente o pulmão. Né? Então, muitos pacientes ficam com dependência de oxigênio, eles estão bem, já não tem mais vírus, já estão com um mês de, vamos dizer, curados da virose, mas ainda com sequelas pulmonares, ainda com necessidade de oxigênio suplementar. Alguns ficam com fibrose pulmonar, né, residual, que podem prejudicar por meses ou anos a vida da pessoa. Fora outras sequelas, neurológicas, cardiológicas, perda de massa muscular é uma coisa importante também, dificuldades de deglutição. Então, são muitas e variadas as sequelas que o paciente pode adquirir após a infecção pelo Covid. E aí, não necessariamente todas elas se manifestam num paciente só? Não. São manifestações variadas. Alguns pacientes manifestam essa ou aquela, outras mais de uma. Então, assim, elas podem vir combinadas ou isoladas das mais diferentes formas. A ciência já sabe por que isso acontece? Pela intensa reação inflamatória, essa é a ideia, né? É um vírus que causa uma resposta imune exacerbada, e a diferença do quadro grave para o não grave é essa. A gente sabe quem tem mais risco de ter forma grave, né? Os idosos, os com comorbidades, mas mesmo quem não é idoso e não tem comorbidade, pode ter uma reação mais grave, uma doença mais grave. E a chave nesses casos é um sistema imune muito ativo, ou seja, a resposta vem além da conta, então dá uma reação inflamatória muito intensa, que se acompanha depois de uma fibrose muito intensa. Lembrar que também, além dessa ativação inflamatória, há uma ativação da coagulação sanguínea, então muitos fenômenos de trombose e embolia podem favorecer a ocorrência de trombose nos membros, de infarto, de acidentes vasculares, todas essas complicações vasculares que a gente tem assistido acontecer nos pacientes com Covid. O Piauí já experimenta observar no dia a dia, aí na beira do leito, um aumento no número de casos como esses, tromboses, problemas cardíacos? Sim. Vocês já estão observando? O sistema, esses casos podem acontecer na vigência da doença aguda, a partir da segunda semana, e às vezes pode acontecer até mais tardiamente. Então, sim, já há evidências de aumento nas próprias estatísticas do Sistema Único de Saúde da ocorrência desses eventos trombóticos e embólicos. Tomar vacina significa acabar de vez com a chance de ter Covid? Não. Quando você fala eficácia geral, por exemplo, vamos dar o exemplo da Coronavac, que é 50 e poucos % de eficácia geral. Ou seja, o risco de adquirir reduz da metade, certo? Certo. Então não é essas coisas, mas você olha o resto das eficácias. A eficácia de ter, para evitar forma grave, a eficácia, se você for ter, né, quem vai ter a doença? Vai ter forma grave? 70% vai ter forma leve. Tá? Então, a eficácia de reduzir a ocorrência de forma grave é nesse nível, e a eficácia em relação à morte é bem ampla, é de praticamente 100%. Claro que a gente, na vida real, isso tem uma variabilidade, porque no ensaio clínico o número de pessoas é limitado. Embora então, seja grande o número. Em resumo, a doença evita que metade se contamine, e os que vão se contaminar vão ter, na sua grande maioria, formas mais leves e não vão evoluir com complicações e óbito. Quem toma vacina tem que continuar usando máscara? Tem que usar, exatamente porque a transmissão não é interrompida com a vacina. Eu vacinado posso transmitir? Se você se infectar, sim. Se você se infectar, como eu falei, qual é a redução da transmissão? Reduz em metade, pouco mais da metade. Entendo. Então, a transmissão, por isso que é importante a tal imunidade de rebanho. Você tem que ter muita gente vacinada para esses 50 e poucos % representarem um número grande da população, que bloqueia a transmissão para outros. Quanto mais gente vacinada,
menor a chance de transmitir, porque vai ser menor a chance de se infectar. Ok? Teresina registrou nas últimas 24 horas 0 morte. Não houve morte nessas últimas 24 horas. É um dado que aponta uma tendência ou é um dado que ela é, de fato, fora da curva? Olha, a gente tem que ter cuidado com esses dados, porque ainda que não seja um feriado como de costume, mas às vezes as estatísticas do fim de semana, sempre você olha o gráfico, dá uma queda, porque às vezes é um retardo no número da notificação do número de casos. Então a gente tem de óbitos, então a gente tem que estar atento para isso. Tá? Sempre acontece no fim de semana uma tendência à queda que é artificial. Tá? Então por isso se trabalha com médias móveis, porque dá uma ideia mais real do que acontece. Tá. Doutor Kelsen, eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. É sempre bom ouvir os especialistas para a gente entender melhor como é que se comporta esse vírus, que nos assusta, mas nos assustou mais. Isso, e eu deixo um recado final, se você me permitir. Claro. Nós estamos ainda, como você mostrou, com baixíssimas taxas de vacinação. Essa vacinação vai caminhar a passos lentos pela dificuldade do governo federal de adquirir as diversas vacinas que já estão disponíveis. Então a população precisa entender que vivemos na pandemia, vivemos num momento de variantes mais transmissíveis, que daqui a pouco elas se disseminam como a variante da Amazônia e variantes de outros países. Então precisamos manter as medidas de distanciamento social, usar a máscara, usar o álcool gel, evitar a aglomeração. Isso é fundamental. Muito obrigado, doutor Kelsen Olalla. Obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí.